Ela foi uma figura cativante, envolvida em uma aliança política que transcende fronteiras religiosas e desafiou normas sociais de sua época. Jezebel é uma personagem lendária do Antigo Testamento, cujo nome ficou associado ao domínio, astúcia e até mesmo corrupção. No entanto, a trajetória de Jezebel é muito mais complexa do que muitos imaginam. Hoje, vamos explorar os relatos bíblicos sobre essa intrigante mulher e sua história. O nome Jezabel tem origens antigas e fascinantes, que remontam ao Antigo Testamento da Bíblia. Jezebel foi uma rainha fenícia, que desempenhou um papel crucial na história política e religiosa de Israel. Seu nome frequentemente evoca imagens de determinação e influência, mas também de controvérsia, devido à maneira como influenciou seu marido, perseguiu profetas e promoveu a adoração de deuses estrangeiros. A interpretação exata do nome Jezebel varia, mas muitos acreditam que ele pode ser traduzido como Baal eleva, ou Baal é marido, em referência ao deus fenício Baal, amplamente adorado na época. No entanto, Jezebel é mais conhecida por sua oposição ao profeta Elias e por sua promoção da adoração a outros deuses em Israel, o que teve consequências significativas. A história de Jezebel no Antigo Testamento começa quando ela é levada do reino de Sidom, uma região fenícia, para se casar com o rei Acabe do reino do norte de Israel. Esse casamento foi principalmente uma aliança política destinada a fortalecer os laços entre Israel e Sidom. Jezebel era filha do rei de Sidom, e seu casamento com Acabe visava consolidar uma aliança estratégica entre as duas nações. No entanto, a chegada de Jezebel em Israel não trouxe apenas uma princesa estrangeira, mas também sua fé em uma variedade de deuses considerados pagãos pelos escritores do Antigo Testamento. Isso desencadeou um conflito religioso e político, já que Jezebel incentivou a adoração de Baal em Israel. Sua influência sobre o rei Acabe e sua devoção ao deus Baal são aspectos fascinantes da história bíblica. A gradual introdução de Baal em Israel, impulsionada pela devoção de Jezebel a essa divindade fenícia, resultou em conflitos religiosos e espirituais significativos. A história de Jezabel na Bíblia está repleta de eventos que destacam suas ações ímpias e abuso de poder durante seu tempo como rainha consorte de Israel, e sua promoção ativa da adoração a Baal, incluindo a ordenação da morte de vários desses profetas. Além disso, ela abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, usando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Isso não apenas enfureceu os líderes religiosos de Israel, mas também dividiu profundamente o povo israelita em termos de fé e lealdade. Parecia que ninguém era forte o suficiente ou estava disposto a resistir às ideias de Jezebel para a nação. Até que o profeta conhecido como Elias, preocupado com a divisão entre Jeová e Baal, especialmente com a presença de Baal agora sendo superada, convocou os profetas de Baal e os desafiou a provar a superioridade de sua divindade. O desafio foi simples. Tanto Elias quanto os profetas de Baal ofereceriam um touro como sacrifício diante de seus deuses. O deus que mostrasse maior poder perante o sacrifício apresentado seria declarado o verdadeiro e mais poderoso. Após vencer o desafio no Monte Carmelo, onde Deus manifestou seu poder de forma espetacular, Elias exibiu uma atitude de vingança e impiedade. Sua vitória sobre os profetas de Baal desencadeou um episódio de revolta. Ele não poupou nenhum dos profetas de Baal. A Bíblia não revela as motivações de Elias para destruir todos os profetas de Baal, apesar do milagre evidente que havia ocorrido. Jezebel não aceitou a derrota de seus profetas e ficou furiosa com Elias. Ela jurou vingança contra ele e prometeu continuar até destruí-lo em retaliação pelos profetas de Baal. O temor pela vida fez com que Elias fugisse para o deserto, onde se sentiu desesperado e exausto. Ele clamou a Deus pedindo que tirasse sua vida, mas Deus o fortaleceu e o sustentou, proporcionando-lhe comida e orientação divina. Essa jornada de Elias do deserto simboliza não apenas sua fuga física, mas também uma jornada espiritual de reflexão e renovação de sua fé. Jezebel se mostrava cada vez mais controladora e manipuladora. Certa vez, o rei Acabe desejou adquirir a vinha de Nabote, que estava localizada ao lado do palácio real. No entanto, Nabote recusou a oferta do rei, pois a terra era uma herança de sua família, e a lei israelita proibia a venda de terras ancestrais. Acabe, desapontado, voltou-se para sua esposa, Jezabel, que era conhecida por sua influência sobre ele. Jezebel, determinada a satisfazer o desejo de Acabe,
conspirou para acusar falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei, o que resultou em sua execução. Com a morte de Nabote, Acabe finalmente conseguiu a vinha que tanto desejava. No entanto, a ação de Acabe e Jezabel foi vista como profundamente ímpia e desagradável aos olhos de Deus. Acabe, sob a influência de Jezabel, permitiu que sua ambição e ganância o levassem a cometer um ato injusto e pecaminoso. Antes de fugir para o deserto, Elias confrontou o rei Acabe com uma mensagem profética da parte de Deus. A profecia de Elias sobre a morte de Acabe previa que ele seria removido do trono e que sua linhagem real seria exterminada. Em relação a Jezabel, Elias também profetizou sua morte de uma maneira particularmente sombria, dizendo que os cães devorarão seu corpo junto ao muro de Jezreel. Essas profecias, embora severas, eram uma advertência sobre as consequências espirituais e morais das ações de Acabe e Jezabel. Após a profecia de Elias, o cumprimento dessas profecias ocorreu em momentos diferentes, mas ambos refletiram o juízo divino sobre suas ações. Acabe morreu durante uma batalha contra os sírios, como parte de uma sequência de eventos que haviam sido profetizados. Ele foi atingido por uma flecha lançada aleatoriamente durante a batalha e acabou perdendo a vida, cumprindo a profecia de Elias de que ele não sairia vivo da batalha. Quanto a Jezabel, sua morte foi particularmente trágica. Após a morte de Acabe, seu filho reinou como rei de Israel. Jezabel continuou a exercer influência sobre o reino, mas seu reinado também estava destinado a terminar, de acordo com a profecia de Elias. Em um evento angustiante, Jezabel foi empurrada pela janela por oficiais do palácio, a mando de Jael. Ela morreu, e os cães atacaram seu corpo, conforme previsto na profecia de Elias. Esses eventos são vistos como a realização da justiça divina, em resposta às ações ímpias de Acabe e Jezabel, que promoveram a adoração de Baal e perseguiram os profetas. Eles servem como exemplos na Bíblia da importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus e das consequências que podem resultar do afastamento da fé e da prática da justiça. Por favor, deixem sua opinião para mais vídeos e seus comentários. E se inscrevam no canal para ajudar a divulgar nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida poderosamente.